ao nosso estudo nesta noite sobre o islamismo. Nós começamos na quinta-feira e não foi possível concluirmos. Vamos estar concluindo nesta noite. Nós paramos não deu para trazer o data show hoje, nós deixamos, mas nós paramos no slide que fala sobre os anjos, a visão do islamismo sobre os anjos, né? Para o islamismo, apesar de ela ser uma religião monoteísta, né, porém ela tem um conceito totalmente oposto do que diz a palavra de Deus. O que é monoteísta? Eu sei que os irmãos sabem, é aquelas religiões que adoram unicamente e exclusivamente um Deus, né? E politeísta são aquelas religiões que adoram, que veneram, né, que exaltam vários deuses, né? Então essas religiões são chamadas de politeísta, mas o cristianismo, o judaísmo, o islamismo são consideradas religiões monoteístas que adoram um único Deus. Diferente de nós os cristãos, os muçulmanos eles dão uma função bem diferente para os anjos. Segundo eles, colocam os anjos numa função de mediador. A visão do islamismo, eles dizem que assim como o profeta Maomé, os anjos também são auxiliadores de ser o intermediador entre Deus e os homens, quando nós sabemos que isso não é verdade. A Bíblia não coloca isto. A Bíblia diz que os anjos são ministradores de Deus, que estão a serviço de Deus para ser usados por Deus, e não sendo como mediador entre Deus e os homens. Então essa é a visão do islamismo, que diz que os anjos, juntamente com o profeta Muhammad, que é Maomé, ele também são mediadores entre Deus e os homens, quando na realidade a Bíblia não diz isto. Louvado seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Ainda também dentro do islamismo, eles não consideram a trindade, ignoram completamente a trindade. Para eles não existe três deuses em uma pessoa, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles são tão exclusivistas, que eles não admitem a ideia de Deus de ter três deuses. Nós sabemos que há três deuses na pessoa da Trindade: o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cada um com seus atributos diferentes um do outro, mas que formam uma única pessoa. Como, por exemplo, um exemplo clássico para exemplificar isso, a questão da água, né? A água tem o estado líquido, sólido e o gasoso. Mas ela deixa de ser água? Não, ela é água. Da mesma forma é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deixa de ser Deus, os três? Não, são deuses. Então, para o islamismo não existe isso, essa questão de trindade, da existência de três deuses. Para eles são Alá e acabou, né? Então, esse conceito de trindade não tem dentro do islamismo. Anjos e os seres espirituais. Acredita em anjos bons e em anjos maus, sendo que a maioria deles são do mal. Dizem que Satanás se rebelou contra Alá porque não quis prostrar-se diante de Adão. Ensinam que os anjos bons têm um papel fundamental entre Alá e os homens, pois assim como Maomé, vejam só, como Maomé, eles desempenham um papel de mediador entre ambos, entre Deus e os homens. Nós sabemos disso, que o nosso mediador é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele quem nos representa, é Ele quem nos salva, né? Ainda nós vimos na aula passada, nos slides passados, a questão dos 5 pilares do islamismo. Vamos só dar uma olhada novamente. Qual é o primeiro pilar? Quem lembra? Do primeiro pilar do islamismo. Os que estavam aqui na terça-feira. Quem quer arriscar dar um palpite no primeiro pilar? O primeiro pilar do islamismo é confissão diária, ou seja, ele deve confessar que não existe outro Deus, somente Alá,
e confessar que Maomé é o mensageiro de Alá. Então, esse é o primeiro pilar. Segundo pilar, deve orar 5 vezes ao dia. Oram de manhã, no horário do almoço, meio-dia, ao pôr do sol e antes de dormir. Sempre ajoelhado, viu, seu Isaías? Sempre ajoelhado em direção a Meca. Jamais eles fazem qualquer uma oração voltada com suas preces para que não seja para Meca. Sempre. Agora eu gostaria de saber, deve ter alguma bússola, né, que indica que posição está Meca para eles poderem se dobrar os joelhos em direção a Meca. Entendeu? É um caso interessante. Eles também são caridosos, fazem que é o terceiro pilar. Eles doam a esmola. Cada muçulmano é obrigado a doar 2,5% do seu salário. Doar para fazerem caridade. Isso não é a contribuição, que é outra contribuição também que eles têm que fazer para ajudar no caso das mesquitas, né? Mas essa que oficialmente eles têm que dar todo mês 2% do seu salário, 2,5% dos seus salários para fazerem caridade. Aleluia. Ajudar os pobres. O quarto pilar é o jejum. Eles devem jejuar no mês lunar, também chamado mês do Ramadã. Eu sei que meus irmãos já viram na televisão esse mês, que toda a raça muçulmana, o povo muçulmano faz um jejum, e aí é um jejum mesmo, é o dia todo, do nascer do dia ao pôr do sol, sem ingerir alimento, e isso durante 30 dias, que é o mês do Ramadã, que eles chamam, né? 30 dias de jejum, irmão. Quem é aqui, nós os cristãos, muitas vezes faz isso? Nós temos que aprender com a fidelidade deles, irmã Jaice, a inteireza de coração, nos servir a Alá. Porque geralmente nós faz 1 dia, 2 dias, no máximo alguém faz 5 dias o jejum. Isso falando dia todo, aqui é o dia todo, não é só de 8 às 10, né? Que alguns fazem de meio-dia ou 1 dia. É o dia todo, seu Isaías, seu Rix, durante 30 dias. Isso aqui é sagrado, não pode faltar. Um muçulmano fiel tem que fazer, é obrigação fazer esse jejum, tá? E também todo muçulmano que se preze tem que fazer peregrinação pelo menos uma vez na sua vida a Meca. Eu sei que os irmãos lembram, passou na televisão um tempo aí, que houve uma tragédia, houve uma pisadeira de tanta gente que se pisaram um ao outro, passaram por cima um dos outros. Aqueles que não estão recordando, mas eu me lembro. Isso foi notícia no mundo inteiro, nesse período lá, dessa peregrinação lá em Meca. Aconteceu esse tumulto, esse alvoroço lá, que morreu muito muçulmano pisado uns pelos outros, porque pelo menos tem que ir uma vez a Meca, em toda a sua vida. A senhora jamais, minha mocinha, caso fosse uma muçulmana, a senhora teria que ter, durante a sua vida, antes de morrer, a senhora teria que ir lá em Meca, que é onde está que é a cidade onde Maomé fundou essa religião, né? Então nós vemos aí, esses são os 5 pilares do islamismo. Alguns conceitos, né, teológicos no islamismo. Assim como o cristianismo, o islamismo também ele acredita na salvação. Só que ele acredita, amados, de uma forma diferente a que nós acreditamos, não é? Eles acreditam que a salvação pelo islamismo depende de 2 fatores: obediência absoluta e restrita ao Alcorão, né? E a prática dos pilares, dos 5 pilares. Se ele fizer isso, ele está salvo. Ou seja, no islamismo não tem o Salvador, não aparece a figura do Salvador, porque eles têm a Cristo como sendo um profeta, e que Alá, Maomé, é o último profeta. E segundo eles, estava vendo hoje, numa pesquisa que eu estava fazendo, segundo eles, Jesus, antes de morrer, olha, mas que coisa, como eles deturpam totalmente a Bíblia, até porque eles não... É engraçado que eles creem na Bíblia só na parte que interessa para eles. As outras partes que não interessam para eles, né, irmãos, eles não creem, só creem na Bíblia aqui naquilo que é conveniente. Então eles dizem que Jesus, ao morrer, né, fazendo referência ao Espírito Santo de Deus, segundo eles Jesus, ao fazer essa referência ao Espírito Santo, aquela referência na realidade não era ao Espírito Santo, porque eles não creem, não acreditam no Espírito Santo.
Aquela referência era a Maomé, que Jesus estava fazendo aquela referência: olha, não vos deixarei órfão, rogarei ao Pai, e ele enviará um outro Consolador, o Paracleto. E aí ele disse que aquele ali não era o Espírito Santo que Jesus estava rogando, mas sim a pessoa de Maomé que viriam, sendo como o último profeta enviado por Deus, trazendo a última revelação de Deus. Então eles não creem no Espírito Santo. E assim também como, viu, irmã Veridiana, como o catolicismo romano, assim também como o catolicismo romano, segundo eles, o Alcorão faz citação à Virgem Maria. Eles também acreditam que Maria, após conceber a Cristo, ela continuou virgem. Ou seja, eles ignoram a presença de José como marido de Maria, ignoram Tiago como irmão de Jesus, ou como os irmãos de Jesus, que a Bíblia se refere. Ele diz que não, Maria continua virgenzinha da Silva. É a mesma crença do catolicismo. O catolicismo romano também diz que Maria continua virgem, que ela teve apenas Cristo como obra e graça do Espírito Santo e que ela não teve outros filhos além de Cristo. E quando nós sabemos disso, que a Bíblia está cheia de inúmeras referências que Maria foi casada com José e que Maria teve outros filhos além de Jesus. Teve filhos e filhas. Mas eles não, eles dizem que não acreditam que Maria continua virgem, Maria não teve outros filhos e que Maria também não foi casada com José. Que coisa, né? Qualquer semelhança é pura coincidência, né? No caso aí do catolicismo romano também crê e acredita desta forma. Eita, irmão, o tempo não para. Vamos já concluir. O paraíso no muçulmano. Olha, para os muçulmanos, eles creem no céu da seguinte forma. Segundo o islamismo, o paraíso, destinos dos salvos que são fiéis ao islamismo, é um lugar cheio de prazeres, de delícias. Acredito que haverá 70 virgens. Rapaz, mas esse cara quem vai acreditar num negócio desse aqui, rapaz? Acredito que haverá 70 virgens para cada homem que morrer como mártir, defendendo a causa islâmica. Ou seja, os homens bombas, aqueles doidos, irmão, que bota bomba no pescoço, se amarra todo de bomba e explodem. Explodem aí em shopping, em avião, em muitas coisas. Para esses, quando eles morrerem, eles vão para o paraíso e lá vai ter 70 virgens para cada um deles. E segundo o Alcorão, essas virgens, a cada manhã elas se renovam. Automaticamente, é virgem hoje, aí desfrutou com o marido, com o homem que está lá, que vai esperar por eles, e amanhã dorme e acorda, e amanhã de novo elas amanhecem virgens outras vezes. Você está entendendo, irmão Jair? É isso que esse pessoal acredita num negócio desse, irmão. Agora é interessante que até no céu eles fazem discriminação das mulheres. E as mulheres bomba, o que vai ter esperando lá no céu elas? Vai ter também 70 homens virgem? Hein? O Alcorão não diz que vai ter, que também tem as mulheres bombas, não tem? Tem, no filme você vê aquelas mulheres também que morrem defendendo a causa do islamismo. Mas para elas o Alcorão não diz nada. Não diz que vai ter 70 donzelos lá para elas. Não diz. Até nesse céu, segundo o islamismo, há essa discriminação terrível contra as mulheres. Então é esse o céu que eles acreditam. Eles acreditam também, irmãos, que no céu haverá prazeres igualmente aqui na terra. Um céu cheio de delícias e de prazeres, não é? E sobretudo, como estou dizendo aqui, 70 virgens, aguardando cada um doido que se mata em prol da causa, não é? Vai ter esses prazeres lá, igual aqui na terra. E quando na realidade a Bíblia diz que no céu não há esses prazeres. No céu seremos como os anjos, todos assexuados, ou seja, sem sexo. No céu a Bíblia diz que não se casam e nem se dão em casamento. Lá seremos como os anjos. Lá, é claro, vamos reconhecer os nossos cônjuges, vamos reconhecer os nossos filhos, porque no céu teremos a consciência viva, teremos tudo a nossa lembrança, mas não teremos sentimento de pai e filhos.
não teremos o sentimento de marido e mulher, de amor de marido e mulher. Por quê? Porque esse sentimento é daqui da terra. Por isso que eu aproveito a oportunidade e digo: filhos, ame os seus pais aqui. Marido, ame suas mulheres aqui. Esposa, ame os seus esposos aqui. Desfrute da vida aqui na terra. Porque lá no céu não se casam e nem se dão em casamento. Então esses prazeres que Deus delegou a nós é para ser vivido aqui na terra. Por isso, Marco, não perde tempo. Casa logo, meu filho. Casa logo. Não perde mais tempo, não. Porque esse momento para ser vivido é aqui na terra. Lá no céu não vai ter, a não ser que seja um homem bomba desse aí, para acreditar nessa tolice de que vai haver 70 virgens te esperando lá. Não vai ter, não. Elas estão aqui. É só uma, viu? É só uma aqui na terra, não é 70, não. Então, essas coisas, irmão, essas crendices, que irmão, eu não sei, eu vejo, irmão, pessoas intelectuais, gente de alto nível, que se convertem ao islamismo. Como crê, como pode, manja isso, acreditar numa coisa dessa? Como pode acreditar numa bobagem que para mim é uma coisa sem sentido como essa? Meu Deus do céu, e eu vejo gente formada, doutores, arquitetos, engenheiros, gente de alta elite, gente de um poder aquisitivo alto, gente de um QI alto, não é? Se convertendo a uma coisa dessa, né? Então, na visão teológica para eles do céu é dessa forma, vai ser prazeroso assim como aqui na terra. E o inferno, irmão Ribamar, o que é que eles dizem sobre o inferno? O que é que eles pregam? Como que eles acreditam que seja o inferno? Segundo o islamismo, eles creem também no inferno, diferentemente do espiritismo, que não crê na existência do inferno, e diferente também do adventismo, que também não crê no inferno. Irmão Ribamar, a igreja adventista não crê no inferno? Crê não. Os teólogos adventistas, alguns deles negam a existência do inferno, na seguinte argumentação, de que Deus é amor e que ele jamais vai lançar sua criatura no inferno. Não tem inferno também no adventismo, mas a Bíblia é bem clara em dizer que há inferno, viu? Que há inferno e que há céu. Então, segundo o islamismo, os seguidores infiéis do islamismo e os adeptos de outras religiões serão mandados para as chamas do fogo ardente e lá sofrerão tormento eterno. Ensina o islamismo, reivindicam que o islamismo é a única religião que pode livrar o homem do inferno. Eita, irmão, o que vai ser de nós, hein? Se eles são o único que pode livrar o homem do inferno, e nós, né? É claro que nós não acreditamos nisso, né, irmãos? É claro que isso aqui não existe, não é real, não é? Quem salva é Cristo, a Bíblia é bem clara. E como eu disse na terça, eles não creem na Bíblia. Eles não creem no Novo Testamento que nós temos em mão, porque segundo eles, Jesus não morreu. E se Jesus não morreu, também não ressuscitou. Eles dizem que aquela pessoa que foi crucificada na cruz não foi Jesus. Aquela pessoa, segundo alguns especialistas do Alcorão, aquela pessoa que morreu na cruz, segundo eles, foi o traidor, foi Judas, e não Jesus. E que Jesus foi abduzido, foi para o céu, subiu uma vez, e que com ele levou o evangelho, que portanto esse evangelho que nós temos aqui é falso, por isso que eles não creem, e nós sabemos que isto não é verdade, não é? A Bíblia diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem ele ninguém verá a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Na aula passada eu mostrei o Alcorão, para quem não está aqui presente, mas eu quero mostrar mais uma vez para aqueles que já viu, já sabe como é. Quem já viu um Alcorão? Com exceção dos que estavam aqui na terça. Os outros não viram, né? Então eu vou mostrar o Alcorão aqui para vocês. Ó, o Alcorão, bonito. Ó, isso aqui é a Bíblia do islamismo. Isso aqui é a última mensagem revelada de Deus à humanidade. Bíblia, nossa Bíblia, não existe. Já é passada. Né? O que vale agora é o Alcorão. É que diz o Alcorão. Tá? Então, esse aqui é o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Quando, na realidade, queridos, a Bíblia diz claramente que o Evangelho
que é a última mensagem com o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar o homem, tá certo? Então vamos para a nossa conclusão, e eu finalizo aqui só lendo a nossa conclusão para encerrar. De acordo com a Federação Islâmica Brasileira, há 1,5 milhão de muçulmanos no Brasil. Existem mais de 100 mesquitas e salas de oração em solo brasileiros. São Paulo abriga a Mesquita Brasil, a primeira da América Latina, inaugurada em 1956. Estão crescendo em todo o país, construindo mesquita, que nós chamamos de templos, conquistando adeptos em todas as classes sociais, tornando uma das seitas mais perigosas que deve ser refutada. Se tornando uma seita das mais perigosas que deve ser refutada. Eu disse aqui na aula passada que o islamismo ele cresce devido a um fator muito atraente o islamismo, sobretudo para os homens. Para os homens, sobretudo para os homens, é atraente. Qual é o homem que não tem eu pelo menos não tenho, mas tem uns que têm essa mentalidade de ter 4, 5 mulheres, né? Sobretudo os não cristãos, tem a mulher em casa e 2 raparigas na rua e mais outra quenga ao lado. Não é? Os não cristãos é assim, né? A maioria, o cara tem a mulher em casa, tem 2 raparigas no bordel e ainda tem a quenga de lado, que a mulher não sabe que também é rapariga dele. Então isso para o homem que tem essa coisa, isso é fascinante para uma religião que dá apoio, né, para essas coisas, que diz que pode ter várias mulheres, que diz que pode casar. Então isso é vantajoso para esse tipo de homem que procura esse tipo de coisa, né? Então isso é um dos fatores também que chama a atenção dos homens, né, as suas conversões ao islamismo. Então isto, meus queridos irmãos, sabemos que a Bíblia diz que é um homem para uma mulher e uma mulher para um homem, e acabou, não tem mais disso. Então, queridos, isto é o islamismo. E aqui no Brasil é divulgado muito o islamismo. E, como sempre, vamos trazer a dona Globo para a conversa, né? A Globo é a maior propagadora dessas seitas no Brasil. Quem lembra as novelas que a Globo já fez sobre o islamismo? Quem lembra? Ninguém lembra. Cadê as telenovelas, as que assistiam antes de ser crente, que eu creio que agora não assiste mais. Cadê? Onde estão? Eu me lembro de uma única, que é aquela que tinha uma senhora de Jade, né? Tinha uma tal que o nome era Jade, a personagem. Me lembro daquela, né? Que era toda islâmica, né? Então é voltada sobre isso. E aqui no Brasil também eles trabalham muito na questão da alimentação, os habibs, né? E até onde o Raimundo trabalha também parece que é de origem, aquela comida lá parece também que é de origem islâmica também, da árabe. Qual é o nome lá que vai trabalhar? Bob's? Me parece que é, mas os habibs são comidas árabes, né? E aqui no Brasil tem crescido alastradoramente sobre isso, sobre a culinária brasileira. Quer dizer,